Bem-vindos ao curso de Resistências dos Materiais 1. Meu nome é Josué Labac, sou professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Durante o isolamento devido à pandemia do coronavírus, nosso curso regular vai ser substituído por um conjunto de vídeos, leituras complementares e listas de exercícios. Todo esse material já está disponível online. Os vídeos com o conteúdo do curso já estão todos disponíveis nessa playlist. No meu site, vocês vão encontrar a apostila do curso em PDF, listas de exercícios resolvidos, provas anteriores e leituras complementares. O endereço do site está na descrição desse vídeo. Então você pode fazer o curso no seu ritmo, nos horários que forem mais convenientes para você. Plantões de dúvidas são oferecidos por e-mail ou por videochamada, e eu também organizei uma playlist à parte com explicações mais detalhadas sobre as dúvidas mais frequentes dos alunos. Para agendar um horário para tirar dúvida, é só mandar um e-mail. Se você estiver regularmente matriculado na minha turma, você também vai receber um e-mail com mais detalhes como datas de prova, sistema de avaliação e um cronograma sugerido para você organizar seus estudos. Fique atento ao seu e-mail institucional, o e-mail da DAC. Nesse curso, a gente está interessado em entender o comportamento de estruturas deformáveis em equilíbrio estático. Para isso, nós vamos criar modelos de estruturas para determinar como as cargas externas afetam a estrutura e quais são as condições em que a estrutura poderá falhar e o que pode ser feito para evitar isso. O primeiro passo para criar um modelo de uma estrutura é separar a estrutura do resto do universo para que a estrutura possa ser analisada separadamente. Esse primeiro passo é necessário porque todas as forças do universo afetam o comportamento da estrutura, mas analisar esse efeito de todas as forças do universo na estrutura é tão impossível quanto desnecessário. Esse primeiro passo consiste em substituir a interação da estrutura com o universo por meio de interfaces idealizadas em que só as cargas relevantes para a análise da estrutura são consideradas. A gente precisa julgar para cada caso quais cargas são relevantes e nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Uma vez resolvido quais cargas são relevantes de representar na interface entre estrutura e universo, a gente pode representar a interação da estrutura com o resto do universo por meio de 4 vínculos ideais. O primeiro modelo de vínculo é o rolete. Aqui são alguns exemplos de roletes. Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma barra conectada a 2 estruturas por meio de pinos. Aqui um tipo de pé com rodinha subindo uma rampa, em que nesse ponto também tem um pino, ou essa peça apoiada no cilindro, ou ainda essa peça sobre uma superfície sem atrito. O que há de comum entre esses 4 exemplos é que a interação do corpo com o resto do universo, em todos esses casos, pode ser completamente representada por meio de uma força ao longo de uma linha de ação. Veja nesse primeiro caso, essas estruturas A e B podem se deslocar de forma que essa barra vai girar de um lado para o outro, e a carga transmitida da barra para a estrutura A ou da barra para a estrutura B pode ser completamente representada por uma força ao longo dessa linha de ação. Mesma coisa nesse exemplo, a interação dessa estrutura com a rampa pode ser completamente representada por meio da força ao longo dessa linha de ação AB. E nesses dois casos, tanto o cilindro quanto essa superfície sem atrito não oferecem resistência na direção horizontal. A interação desses corpos com o resto do universo pode ser completamente representada pela reação de apoio ao longo dessa linha de ação vertical. Quando esse for o caso, em que a interação da estrutura com o resto do universo puder ser completamente representado por meio de uma força ao longo de uma linha de ação, eu vou usar esse símbolo. E aqui eu mostro como fica o diagrama de corpo livre para esse caso. O diagrama de corpo livre é uma representação do modelo de vínculo em termos das reações correspondentes. No caso do rolete, o diagrama de corpo livre fica assim, com só uma reação. Veja aqui um exemplo de vinculação que poderia ser modelado como um rolete. Essa aqui é a ponte da rodovia Dom Pedro que passa sobre o tapetão. Pontes costumam ter esse espaço aqui para permitir que elas se desloquem nessa direção por causa da dilatação térmica devido ao Sol. Para isso, elas não são conectadas às colunas de forma rígida, e sim são apoiadas sobre roletes para permitir esse deslocamento. Aí há várias formas de permitir esse deslocamento horizontal ao mesmo tempo em que se apoia ao peso da ponte. Uma delas é colocar um rolete mesmo, como esse, mas também é possível fazer isso com uma conexão flexível como essa ou um tipo de carrinho como esse aqui, que é usado em pontes ferroviárias. Veja que, na verdade, qualquer dessas construções oferece uma certa reação horizontal diferente de zero.
se a gente tentar mover esses dispositivos horizontalmente, eles vão oferecer alguma resistência. Mas, comparado com a reação vertical devido ao peso da ponte, essa reação horizontal é desprezível. Esses dispositivos podem ser modelados como roletes, eles podem ser modelados como apoios ideais, em que a interação da ponte com o resto do universo é descrita de forma satisfatória por meio da reação vertical. Você vai reparar que isso é verdade para todos os modelos de vinculação que nós usamos. As reações nas outras direções não precisam ser exatamente zero para justificar o uso de um modelo ou de outro. Basta que elas sejam desprezíveis para aquela estrutura específica. E esse julgamento do que é desprezível ou não depende das propriedades de cada caso. O segundo modelo de vínculo é o pino. O pino é usado para representar o caso em que a interação da estrutura com o resto do universo pode ser completamente representada por meio de duas forças. Aqui são alguns exemplos disso. Dois casos em que uma estrutura está presa à base por meio de um pino, de forma que ela tem liberdade de girar em torno do pino, mas não tem liberdade de se mover horizontalmente nem verticalmente. Repara que esse caso é parecido, mas diferente desse que eu tinha mostrado antes, que nós modelamos como um rolete. Nesse caso aqui, esse carrinho tem liberdade de se mover para cima ou para baixo nessa rampa. Aqui, embora a gente possa decompor a reação em termos de uma componente horizontal e vertical, essas componentes não são independentes, elas são simplesmente componentes trigonométricas da reação ao longo da linha B, que é a única interação entre a estrutura e o resto do universo. Esse caso é diferente. As componentes horizontal e vertical da reação no apoio são independentes. Se a gente aplicar só a carga horizontal na estrutura, a gente vai ter só reação horizontal e a reação vertical vai ser zero. Num caso em que uma carga arbitrária é aplicada, as componentes horizontal e vertical vão depender da carga e não uma da outra. A gente pode até achar qual é a reação resultante de Fx e Fy, mas essa resultante não aponta sempre ao longo da mesma linha de ação, diferentemente desse caso aqui. Quando esse for o caso, em que a interação da estrutura com o resto do universo pudesse ser completamente representada por meio de duas forças independentes, nós vamos usar esse símbolo. Esse é um pino, e o diagrama de corpo livre do pino fica assim, com essas duas reações que ele oferece. Aqui é um exemplo de vinculação que poderia ser modelado como um pino. Essa é a rodoviária de Campinas, que tem um teto treliçado assim, e a conexão entre o teto e as colunas é feita com essas juntas parafusadas, de forma que essas barras podem girar em torno do parafuso. Repara que a resistência ao giro aqui não é exatamente zero. Esses parafusos estão bem apertados e a gente vai ter que aplicar um certo esforço para conseguir girar essas barras. Mas comparado com a reação de força dessa junção, essa resistência ao giro é desprezível. A gente poderia modelar essa junção como um pino. O terceiro modelo de vinculação é o engaste. O engaste é usado para representar o caso em que o universo também oferece uma resistência ao giro da estrutura. É o caso dessa prancha aqui. Se a gente for modelar essa prancha, a gente poderia representar o fato de que a gente precisa representar o fato de que a parede vai tentar impedir essa prancha de girar. Ou também, se a estrutura for o conjunto inteiro de parede mais prancha, a gente precisa representar o fato de que o chão vai impedir esse conjunto de girar. Quando esse for o caso, em que a interação da estrutura com o resto do universo exigir a representação de uma resistência ao giro, nós vamos usar esse símbolo. Esse é o engaste e o diagrama de corpo livre fica assim, incluindo agora também a reação ao giro da estrutura, que é o momento fletor. Esses degraus são um exemplo de vinculação que poderia ser modelada como um engaste. Veja que além de impedir que os degraus se movam em qualquer direção, a parede também impede que os degraus girem. E só para completar, a estrutura pode também simplesmente não trocar forças e momentos com o resto do universo. Não sei se a gente pode chamar isso de vinculação, mas esse seria o caso de uma interface livre. É o caso do topo dessa estrutura e da ponta dessa estrutura e da ponta do guidão da bicicleta ou da ponta do freio da bicicleta. E para terminar, a gente também vai falar de rótulas em estruturas. Rótulas são dispositivos nos quais o momento fletor é zero. Essa junção dessa dobradiça é um exemplo de rótula. Se a gente aplicar um momento fletor em qualquer ponto dessa placa, a placa vai oferecer resistência ao momento. Mas na junção, a dobradiça não oferece resistência a momento. Se a gente aplicar o momento fletor, a dobradiça gira na junção.
Então essa junção onde o momento fletor é zero e não há resistência ao giro é uma rótula. Aqui um outro exemplo de rótula numa estrutura. Qualquer ponto da estrutura oferece resistência ao giro, exceto o joelho. O joelho é uma rótula porque o momento fletor ali é zero. Repara que o joelho resiste a forças longitudinais na direção do osso e também na direção transversal ao osso, mas não resiste a momentos fletores. E aqui mais uma construção que poderia ser modelada como uma rótula. Essa ponte é construída por meio de duas partes encaixadas. Essa junção permite a transmissão de cargas transversais e horizontais de um lado para o outro da ponte, mas não resiste a momentos fletores. Essa junção permite que essas duas partes da ponte girem uma em relação à outra. Quando a gente tiver um dispositivo numa estrutura no qual o momento fletor é zero, a gente vai representar dessa forma. Esse símbolo indica a presença de uma rótula nesse ponto dessa estrutura. Nós vamos ver mais para frente que rótulas são úteis em pontes. Pontes são essencialmente vigas e a tensão e a falha de vigas é diretamente proporcional ao momento fletor na viga. Quando a gente incorpora uma rótula numa viga, a gente força o momento fletor a passar por zero naquele ponto e alivia os níveis de tensão localmente naquele ponto. Essa é a ponte Juscelino Kubitschek que liga Estreito no Maranhão a Aguiarnópolis no Tocantins, e essa ponte tem uma rótula aqui bem no meio. E aqui eu quero ilustrar alguns casos que fogem desses modelos idealizados de vinculação que nós falamos. Considera que essa estrutura sujeita a essa carga transversal. Uma primeira ideia seria representar a interação dessa estrutura com o resto do universo por meio de engaste, porque essa barra transversal aqui oferece uma resistência ao giro do banco. Mas veja que essa barra transversal não é o engaste ideal. Quando o banco tentar girar, a barra permite um certo giro. A resistência ao giro não é zero como um pino, mas também não é um engaste ideal que não permite giro nenhum. Então esse é um caso que não se encaixa em nenhum dos modelos de vinculação ideal que nós vimos. A representação correta aqui seria representar essa barra como se fosse uma mola torsional que permite um certo giro. Ou então, em vez de modelar só o banco, a gente poderia isolar e modelar a parada de ônibus inteira. Aí nesse caso, como o chão é muito mais rígido do que a estrutura, a gente poderia modelar o chão como sendo o engaste ideal. E aqui outro exemplo que não se encaixa nos nossos modelos de vinculação ideal. Para modelar essa barragem, a gente teria que isolar a barragem do resto do universo e representar a interação da barragem com a montanha de alguma forma. Mas aqui de novo é inadequado representar a montanha como engaste ideal. As propriedades da rocha são inclusive próximas das propriedades do concreto. A interação aqui deve levar em consideração a flexibilidade do apoio também. Nesse curso, nós vamos representar forças e momentos como vetores que têm uma magnitude e uma direção. Forças e momentos podem ser concentrados ou distribuídos. Mas é preciso fazer uma distinção em relação ao que você viu até agora em estática. Em estática, você aprendeu a calcular a distribuição de forças em corpos rígidos em equilíbrio estático. Dada uma estrutura como essa, você pode aplicar condições de equilíbrio estático para determinar quais devem ser as reações entre as barras da estrutura, considerando as barras como sendo corpos rígidos. Quando a estrutura é rígida, o ponto de aplicação das cargas não importa, importa somente o equilíbrio de forças ao longo da sua linha de ação. Se esse sólido é rígido, não importa se a carga F1 é aplicada aqui ou aqui, ou se F2 é aplicada aqui ou aqui. O que importa é que a relação entre elas mantenha equilíbrio estático. Na prática, isso te permite calcular as reações de apoio dessa viga simplesmente achando uma carga concentrada equivalente a essa carga distribuída a Q0. A reação nos apoios devido a Q0 distribuída é a mesma reação de apoio devido a uma carga Q0 vezes L concentrada no meio da viga. Mas agora, nesse curso, nós também estamos interessados em entender o comportamento de estruturas deformáveis, não só de estruturas rígidas. A gente quer projetar e entender como as estruturas se deslocam, se torcem, se fletem ou se deformam na presença de cargas externas. E agora, se a estrutura é deformável, o ponto de aplicação das cargas também é importante, não só a linha de ação das cargas. Se esse corpo é deformável, é fácil ver que F1, F2, F3 aplicada nesses pontos vão fazer esse corpo se contrair. Se o corpo é deformável, é fácil ver que F1, F2, F3 aplicada nesses pontos vão fazer esse corpo se expandir.
embora do ponto de vista do equilíbrio estático do corpo, o ponto de aplicação dessas cargas não importa. E aqui dá para imaginar que a deflexão desse corpo devido a essa carga distribuída vai ser algo suave assim, enquanto que a deflexão devido à carga equivalente concentrada vai ser diferente. Embora do ponto de vista do equilíbrio estático, as reações de apoio devido à carga distribuída ou seu equivalente concentrada sejam as mesmas. Esse é o sentido positivo das cargas externas aplicadas em estruturas. Forças são positivas no sentido positivo dos eixos de coordenadas. Uma força positiva na direção de x quer dizer que ela aponta nesse sentido. E momentos externos são positivos de acordo com a regra da mão direita. Se o polegar aponta no sentido do eixo x, o momento positivo em torno de x tem esse sentido. Agora, se um certo carregamento deve ser modelado como uma carga distribuída ou como uma carga concentrada, também é uma questão que deve ser julgada de acordo com cada caso. Imagine o problema de um caminhão sobre uma ponte. Existe uma interação complexa de forças entre essas duas estruturas, que pode ser representada de formas diferentes de acordo com o objetivo da análise. Se o nosso objetivo for estudar a interação do pneu do caminhão com a pista da ponte, a gente precisa representar detalhes como a distribuição não uniforme de forças de contato, e que a força de contato depende dos coeficientes de atrito entre o pneu e a pista, e que a forma como a componente vertical da força de contato é distribuída é diferente da forma como a componente horizontal da força de contato é distribuída. Mas se o nosso objetivo é projetar e entender o comportamento do chassi do caminhão, talvez a gente possa representar a força externa da cabine e da carreta como carga distribuída sobre o chassi, e as reações da ponte como forças concentradas. Isso porque o tamanho dos pneus, comparado com o tamanho do chassi, é pequeno, mas o tamanho da cabine e da carreta não é. O nosso objetivo talvez seja projetar a ponte em si. Nesse caso, talvez a gente possa representar o caminhão inteiro como uma força concentrada. Se o caminhão for muito menor do que a ponte, como nesse caso aqui, talvez o caminhão possa ser representado como uma força concentrada. Do ponto de vista do projeto da ponte, e considerando o tamanho da ponte perto do tamanho do caminhão, detalhes como a complexidade da distribuição da força de contato entre o pneu e a pista são completamente irrelevantes. O caminhão inteiro poderia ser representado como uma força concentrada. Mas isso provavelmente não seja razoável num caso como esse, em que o caminhão e a ponte têm dimensões parecidas. Então a modelagem de carregamentos é um problema que deve ser julgado de acordo com as particularidades de cada problema. Para terminar, esse slide resume alguns tipos de vinculação e carregamentos que nós vamos usar nesse curso. Aqui a gente tem uma estrutura engaçada de um lado e apoiada por um rolete do outro. A estrutura está sujeita a cargas concentradas na direção vertical e horizontal e a momentos concentrados nesses dois pontos. Esse momento concentrado em torno do eixo Z, que é o eixo saindo do plano da tela, é negativo, de acordo com a regra da mão direita. E esse momento concentrado está na direção de X, é um momento positivo. Essa aqui é outra forma de representar momentos, por meio dessas setas duplas. Esses dois momentos são fundamentalmente diferentes. Esse momento em torno de Z é chamado de momento fletor, porque ele vai tender a fletir esse corpo. Esse outro momento em torno do eixo X é chamado de momento torsor, porque ele vai tender a torcer esse corpo em torno do eixo X. E nesse exemplo a gente tem um corpo engaçado livre, sujeito a cargas distribuídas. Aqui uma força transversal distribuída, cuja intensidade aumenta de 0 e vai até esse valor. Aqui uma força axial distribuída, cuja intensidade é constante ao longo de todo esse comprimento. E aqui um momento torsor distribuído, cuja intensidade tem essa variação mais complexa. Talvez seja mais difícil imaginar como seria fisicamente um momento torsor distribuído. Para isso você pode imaginar que você está agarrando essa barra com a mão, de forma que a sua mão esteja torcendo a barra, como mostrado aqui. O esforço aplicado é um esforço de torção e ele não é concentrado, é um esforço aplicado de forma distribuída ao longo de toda a superfície de contato entre a sua mão e a barra de espuma.